Como saber se agora é o momento certo? Será que eu perdi o trem? Será que já passou? Será que aquela coisa que aconteceu era lá naquele momento que eu tinha que ter feito, que eu tinha que ter escolhido e eu não escolhi e agora foi? Será que eu tô no pé que eu tô hoje porque eu deveria ter feito aquilo? Como é que a gente sabe? Como é que a gente sabe que o tempo já passou, se ainda tem tempo, se aquela oportunidade era que tinha que ter escolhido, se é a de agora? Como é que a gente, como é que tu faz isso? Como é que tu faz essas escolhas na tua vida? De saber se tá no tempo certo ou se ele já passou. Hoje a gente vai receber aqui uma visita muito especial que vai trazer esse assunto para nós de uma maneira muito prático e que vai te ajudar a fazer esse movimento na tua vida, principalmente nessa fase que se está passando agora, que está todo mundo buscando fechar ciclos, resolver a vida, organizar, ver o que vai fazer, o que não vai mais fazer. E hoje essa pessoa, essa nossa visita vai deixar essa conversa, essa dica prática para a gente conseguir atravessar isso tudo. Vamos lá? Eu vou chamar ela aqui. É a Gabriela Finder Kozer e vamos dar as boas-vindas para ela. Deixa eu chamar ela aqui. Vai preparando o teu shima. E vamos lá. Aí. Boa noite! Boa noite! Tu me vê? Estou te vendo. Maravilha! Eu ainda não te vejo, mas tá tudo certo, simbora. Não tá me vendo? Não tô me vendo. Não. Mas vou achar uma técnica aqui, tô te olhando no computador. Agora eu te vejo. Ai, esse Instagram. Tudo certo, né? Vamos lá. Como é que tu tá, mulher? Tô bem, graças a Deus. Maravilha. Eu li muito do teu trecho do livro, a Gabriela, para quem não conhece ela, vou apresentá-la. Ela é terapeuta integrativa e uma das coautoras do nosso livro aqui, ó, Um Despertar, Ser e Sentir. Então é uma honra estar contigo aqui, Gabi, e eu li os teus trechos, né, já há um tempo atrás, reli novamente, inclusive para os nossos momentos aqui, e fala muito dessa questão de vida, né, do 40 a mais, daquela coisa de e aí, sabe? Bem nesse sentido, esse processo todo da vida. Será que eu tô no tempo certo? Será que já passou o tempo? Porque às vezes a gente tem aquela novelinha na cabeça de que só lá nos 20 podia ter feito tal coisa, só lá nos 30 podia ter feito tal coisa, ou isso aqui já não é mais para mim. E quantas pessoas que às vezes estão nessa. Eu digo que é meio um negócio encurralado, né? Um negócio que tu fica assim, bah, eu se mordendo por dentro que gostaria de estar fazendo alguma coisa ou pensando em tal coisa e bem no fim se bota uma baita de uma placa de concreto na frente dizendo não, não porque já foi, não porque se tivesse sido lá naquela vez, tudo bem, mas agora não dá mais. Então eu acho que a tua fala, esse teu olhar principalmente da maneira como tu aborda aqui nos teus textos aqui no livro, eu acho que vai ser de grande valia, sabe, para as pessoas entenderem melhor. Será que eu ainda tenho tempo? Será que já passou o meu tempo? Será que é agora? Será que vale a pena começar? Será que é possível? Né? Então eu acho que conecta com muitas dúvidas aí de muitas pessoas. E tem um trecho que eu vou ler na página 44 do livro, que é cada passo, cada desvio,
Cada experiência me trouxe até aqui. Hoje eu carrego mais o peso, eu não carrego mais o peso do tarde demais. Hoje eu carrego a leveza do agora é o momento. Não carrego mais o peso do é tarde demais e carrega o agora é o momento. Então ela já está entregando muita coisa aqui na parte dela. É só um trechinho que eu li e o resto tá em todo os outros textos que ela deixou aqui no livro. E vamos falar sobre isso. E uma boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo que for passando aqui ao vivo, vai ficar depois. Encaminha para quem tu acha que vai ser legal escutar essa fala e ter esse direcionamento e aproveita para aplicar na tua vida e se embora, né? Ó, a Ivete já entrou ali. Boa live, mulheres lindas. Gratidão, Ivete. Ivete tá lá nos Ivete. Estados Unidos. Estamos chegando. Se embora. Bora. Bora. É Gabi é isso aí. contigo agora. Eu vou pegar meu chimo aqui e vou só te escutar. É isso aí mesmo. Como a gente carrega muito esse peso, né? De agora, mas agora eu vou começar isso, mas às vezes até a gente começa lá de baixo, né? Dos 20 anos eu comecei uma coisa, aí aparece, não tô no meu lugar. Lá com 25, mas será que eu vou trocar de emprego agora? Vou trocar de ramo, vou trocar. E isso a gente percebe em todas as idades, quase, praticamente, né? Em algum momento da nossa vida, ou em vários momentos da nossa vida, nós vamos ter esse questionamento, né? De o que eu estou fazendo? Será que o que eu estou fazendo é o que eu realmente quero fazer? Será que eu posso trocar de ideia no meio do caminho? Será que, nossa, agora cheguei nos 45, 50, 60 anos, será que eu posso começar uma coisa nova agora? Sabe? E às vezes é bem isso que tu falou, as pessoas colocam um muro na frente dela, que são o quê? São os impedimentos, né? São as minhoquinhas na cabeça que estão só na cabeça, né? Que na verdade, na maioria das vezes, aquele empecilho ele não existe, ele está só aqui, né? E a gente mesmo vai se colocando essas imposições, essas crenças limitantes que nos limitam de fazer o que a gente gosta, de mudar de rota, de começar de novo, de mudar de emprego, de mudar de relacionamento, de mudar de cidade, enfim. Seja qual for a mudança que a pessoa quer fazer na vida, seja qual for o começo que ela quer colocar na vida dela, ou recomeço, né? E isso que eu trouxe no livro é uma coisa que eu vivi e estou vivendo ainda nesse momento e que eu já vivi várias vezes em outros momentos da minha vida, né? Até foi uma fala que eu disse lá no evento do Ser e Sentir Conexão Mulher. Não, foi no... Não, mentira, foi no Ser e Sentir agora em setembro. Foi, acho Né? que no lançamento do livro ali. No lançamento do livro, exatamente. Que eu mudei de rota muitas vezes. Muitas vezes. Só que, quando eu era mais nova... Vocês não... essa cara engana, tá? Quando eu era mais nova... Eu fui enganada, eu já fui enganada. Essa cara engana. Quando eu era mais nova, a gente... Quando a gente é mais novo, a gente tem mais a cara e a coragem, né? A gente tem aquela impulsividade, a gente é novo, a gente tem mais... parece que a gente tem mais as rédeas da nossa vida na nossa mão. Quando a gente é mais novo. Pelo menos foi assim para mim. Foi isso que eu vivi. Eu era decidida. Eu ia lá e eu fazia. Eu não tava nem aí. Só que à medida que a idade foi chegando, que as coisas foram acontecendo, que alguns rumos foram sendo tomados, eu comecei a ficar mais medrosa, digamos assim, de mudar de profissão, de mudar o curso da faculdade,
de mudar. E eu acabava seguindo por aquilo que os outros queriam para mim. Por medo do julgamento, por medo da crítica, por medo de ser, enfim, né? As crenças limitantes que nos limitam. Às vezes não são só crenças, às vezes são realidades. A pessoa vive num meio familiar que acaba trazendo esses impedimentos para ela e deixa ela com medo de seguir em frente, de seguir os sonhos. Mas o mais interessante disso tudo é que mesmo quando você vai contra aquilo que os outros pensam que é melhor para você, e você vai na direção daquilo que você acha que é o melhor para você, e tu vai lá, tu dá tua cara a tapa, tu segue o teu sonho, tu constrói aquilo que você queria para tua vida, os outros não vão mais te olhar com cara de julgamento, não vão mais te apontar o dedo, porque eles vão ver que aquilo que tu queria era o certo para ti. Só que às vezes as pessoas precisam ver para crer. Né? Inclusive em você. Né? Inclusive em você. A família precisa ver você lá onde você queria estar, não onde eles queriam que tu tivesse, para eles acreditarem em ti. Olha só, o que ela está fazendo realmente é legal, o que ela está fazendo realmente dá certo. Ela realmente está onde ela deveria estar. Né? E a gente impõe essas limitações com medo, por medo, né? Por medo do outro, por medo por essas caraminholas da cabeça. E eu, por muito tempo, eu fiz isso, eu acabei seguindo. Não que os caminhos que eu trilhei eu não tivesse gostado. Eu gostei de viver. Porque foi essa vivência toda desses caminhos tortos da vida que eu cheguei onde eu tô hoje. Que eu estou começando o que eu estou começando hoje. Né? O que eu estou recomeçando hoje, na verdade. Porque a minha trilha nas terapias, ela começou lá nos meus 14 anos. Quando eu estudava Wicca, bruxaria natural, ervas, pedras, e nananã. Aí depois, meu primeiro curso de terapias mesmo que eu fiz foi o Reiki, foi a minha porta de entrada. Mas eu nunca atuei com terapias até então, né? Naquela época. Isso foi, nossa, sei lá quantos anos atrás. Acho que 20 anos atrás, mais até. E eu não tive coragem de, depois que eu terminei o curso, de atuar como terapeuta holística. Porque eu estava fazendo uma faculdade de pedagogia. Então, eu estou fazendo uma faculdade, investiram em mim para mim fazer a faculdade. Como é que eu não vou atuar como pedagoga agora? Né? E Sim, aí... é um peso que nem tu falou assim, só isso aqui ficou na minha cabeça. Não é só a crença limitante, é o que tu tá ao redor, né? Então é um peso que não dá para se culpar também tanto. Tá ao redor, é a tua realidade. São as cobranças, né? E a gente, às vezes as cobranças elas nem existem, mas a gente acha que o outro vai cobrar da gente. Nem sempre vem a cobrança, o julgamento, mas a gente acha que vai ser julgado, a gente acha que vai ser cobrado, a gente acha que vai ser criticado. Nesse eu acho, a gente não vai onde a gente queria ir, a gente vai onde a gente pensa que o outro quer que a gente esteja. Né? Não que às vezes pode acontecer, sim, de ter o julgamento, de ter a cobrança, de ter o... Entende? Só que nem sempre a gente precisa seguir, a não ser que tu queira. Mas provavelmente lá no teu íntimo, lá dentro do teu coração, não é aquilo que realmente tu quer. Mas tu vai talvez por comodismo, porque é mais fácil, porque é mais cômodo,
né? É menos perigoso, é menos, enfim. O perigo às vezes está só na cabeça também, né? Perigo de não dar certo, perigo de não, né? Eu não vou ali porque vai que não dá certo. É melhor ir aqui, onde eu já estou confortável, onde eu sei qual é o caminho que eu tenho que trilhar, não é nada muito assustador, não é nada muito desafiador, né? E aí a gente trilha um outro caminho, mas vai chegar um momento que tu vai querer viver o teu sonho. Tu vai querer viver aquilo para aquilo que tu sente que era aquilo que tu veio fazer nesse mundo, né? E eu cheguei nesse momento. Agora com 40 anos, né? Recém-feitos, não digo, né? Fiz esse ano 40 anos, cheguei nos 40 agora. E eu também me perguntei, o ano passado, quando eu estava chegando nos 40, né? Como é que eu vou mudar de rota agora? Né? O que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Ai, a Gabriela que vive inventando coisas. Vive mudando de saco para mala. Já ouviu isso? Aposto que tem gente aqui que já ouviu isso. Tu tá sempre mudando de opinião. Tá sempre mudando de ideia. Sempre mudando de saco para mala. Agora que era para te sossegar, tu vai se Vai inventar de... inventar outra coisa. Mas sossega, tu já tinha feito uma coisa, agora tu já vai fazer outra. Começa uma coisa e não termina. Aquelas histórias, sabe? Tipo, eu ouvi muito isso, mas não de agora, desde quando era criança. Eu escutava. Aí entra as crenças limitantes herdadas, né? Que vem vindo desde quando tu era criancinha, que tu escutava. Tu não termina nada que tu começa. E às vezes o caminho que a pessoa trilha acaba sendo um ciclo interminável de começos e fins, começos e fins. Ela começa, não termina, daqui a pouco e já está começando outra coisa, né? Por causa justamente disso, dessas crenças que foram sendo colocadas ali no inconsciente, no subconsciente da pessoa, que acaba levando ela realmente a ter esses ciclos de intermináveis de começar e não terminar e começar outra coisa, não terminar e começar outra coisa. Não é que não termina, na verdade, né? Hoje a gente entende. Hoje eu entendo, pelo menos. Não é que eu não terminei aquilo que eu tinha começado. Eu terminei o meu ciclo naquele momento, naquilo que eu estava fazendo. Aquilo já não fez mais sentido. E outra coisa passou a fazer sentido, né? E tá tudo bem. Tá tudo bem mudar de rota, tá tudo bem as coisas não fazerem mais sentido na tua vida e tu querer uma coisa diferente para tua vida, algo que realmente você quer seguir. Tá tudo bem, porque faz parte da vida isso, né? A vida é um ciclo de começo, meio e fim. Tudo tem que ter um começo, meio e fim. Não é porque tu se formou na faculdade de pedagogia que tu não pode fazer uma faculdade de medicina. Mudei de saco para mala. Mas fiz pedagogia, eu não quero mais ser professora, agora eu quero ser médica. Tá tudo bem. Mas agora com 40, 50 anos tu vai fazer faculdade de medicina, dura não sei quanto tempo. Sim, eu quero. Eu posso. Você pode. Todo mundo pode. Por que não? O aprendizado é constante. Se tu não levar aquilo como profissão, pelo menos tu aprendeu, tu viveu. E o que tu aprendeu e o que tu viveu até hoje é a pessoa é a pessoa que você tá se formando, que você está sendo, que você estava destinada a ser, porque você precisava viver aquilo. Você precisava passar por uma faculdade de pedagogia para depois passar por uma faculdade de medicina.
Bem no fim é uma grande aceitação, né? De tipo, é isso. Sabe? E às vezes tu demora, assim, pra cair essas fichas, sabe? Eu demorei, eu quebrei a cara muitas vezes. De abrir um negócio e ter que fechar o negócio, de abrir outro negócio e ter que fechar o negócio. E abre e fecha, e abre e fecha. Ou começar uma coisa e depois começar outra coisa. Ou juntar duas coisas e depois abandonar a primeira e continuar com a segunda. E tá tudo certo, porque alguma coisa vai começando a deixar de ser necessária na tua vida, né? Eu já fui muitas coisas na minha vida. Eu já fui artesã, eu já fui professora de Libras, aí eu fiz pedagogia, aí eu fiz... O que que eu fiz? Psicopedagogia, aí eu abri o consultório, aí eu fechei o consultório, abri outro consultório com outras pessoas junto, aí fechei o consultório, aí fiquei só como prof, tá? E agora tô abrindo outro consultório. Só que agora é um consultório, não é um consultório, né? É um espaço de terapias daí, né? Porque eu já vinha estudando terapias, e todo mundo sempre me dizia, né? Quando eu ia para terapia, me diziam: tu tem que trabalhar com energia, tu tem que trabalhar com energia, tu tem que trabalhar. E eu ia aqui, ó, Escapando. pela tangente, pela tangente. Só que chega uma hora que não dá mais para negar, não dá mais. O chamado vem muito mais forte. O chamado não só para as terapias, para qualquer coisa. O chamado para ser professora também é um dom. O chamado para ser médico também é um dom que a pessoa tem. E às vezes fica lá... Porque talvez naquele momento que ela queria, mas não podia por algum motivo, fosse pelo que fosse, pelas crenças, pelo falta de dinheiro naquele momento, falta de recursos, né? Talvez aquele não fosse o momento, mas uma hora o momento vai chegar. E quando chegar, aquela coceirinha que vem por dentro assim, sai. Mas agora eu posso. Por que que eu não vou? Né? Agora que eu tô podendo fazer, agora que eu não tenho mais ninguém para me dizer que eu não posso, agora que eu não tenho mais, agora que eu tenho recurso, que eu posso fazer aquele curso que eu queria, que eu posso fazer aquela faculdade que eu queria, que eu posso fazer aquela mudança que eu queria, comprar aquele apartamento que eu queria, sabe? Tipo, por que não agora? Então, é aquilo que eu falo no livro, né? Tudo que a gente viveu antes, não é que aquilo não valeu. Valeu, e valeu muito, porque aquilo estava te preparando para o momento certo, para o momento do agora, né? Que é agora que é a hora. Quando tu sente lá dentro de ti agora é a hora, não joga para debaixo do tapete. Não joga. Você joga. Seja o louco do tarô. Vai. Só vai. Só vai que se tu sentiu em algum momento que agora é a hora, é porque agora é a hora. E bem no fim a gente tem uma linha, né, final, que todo mundo vai chegar na mesma linha final um dia. Então, É isso aí. tu fazendo ou não deixando ou deixando de fazer, o final vai chegar a mesma coisa. O legal é, ok, vou chegar no final de que jeito? Todo estrupiado porque eu queria ter feito tal coisa e cheio de lamentação. Ou eu só vou deixar a vida dando sequência, né? Não é só ir empurrando com a barriga, né? Ah, eu vou deixar assim. Ah, não deu, fazer o quê? Ah, eu queria ter vivido tudo. Tu vai chegar lá no final, tem muitas pessoas que adoecem porque não conseguem, ou não por limitação externa, mas por limitação interna. Não conseguem colocar adiante os sonhos delas, aquilo que elas realmente queriam. Se fosse o que fosse, sabe? Tipo, ah, eu quero trocar o sofá da minha sala. Ah, mas o outro vem lá e diz, ah, mas pra que trocar? Isso aí tá bom.
dá para usar ainda, né? Não precisa trocar, ah, tá, então deixa assim. Não, se tu tem condição de ir lá e comprar um sofá novo e botar um sofá que tu gosta, que tu sempre quis ter na tua casa, e tu tem condição, sem se endividar, para isso, né? Porque a gente também tem que entender as nossas limitações, né? Se dá, se não dá, não tem problema, a gente espera mais um pouco, continua, né? Tentando e vai chegar um momento que vai dar, porque o universo vai conspirar. Mas a gente tem que pensar também que a gente vai conseguir. Porque se tu ficar naquele pensamento, ah, eu não consigo, ah, não dá, ah, o que que o outro vai dizer, ah, o que que vão falar, ah, porque vão me criticar, ah, porque vão me apontar o dedo, sabe? Tipo, aí você vai realmente acabar atraindo essas coisas negativas para cima do teu desejo, para cima daquilo do teu sonho. Vai E botando isso a placa, né? vai botando a placa, exatamente, né? Então, não, para que fazer? Não precisa ser assim. Não precisa ser difícil. A gente demora para aprender, mas quando a gente aprende, a gente entende que não precisa ser difícil, não precisa ser duro, não precisa ser traumático. Não, pode ser leve, pode ser tranquilo, sabe? E quando tu para de pensar no que os outros vão dizer, no que os outros vão pensar, às vezes tu fica pensando que os outros vão pensar. Não vão nem falar, só vão pensar, mas se só vão pensar, deixa que pense. Né? Deixa que a cabeça deles que fritem. É isso aí. A minha aqui, ó, tranquila. Eu vou fazer e deu. Eu quero, eu posso e eu consigo. Aquele pensamento, né? Que a gente tem que pensar para atrair aquilo que a gente quer para nossa vida. Eu quero, eu posso, eu consigo. Afirmação positiva. Porque aquilo que a gente joga para o universo entende como aquilo sendo ok, sendo positivo, sendo real, e ele te devolve. No quê? Nos recursos que você precisa ou nas pessoas que você precisa conhecer para você realizar aquilo que você quer. E quando eu aprendi isso, o universo me colocou pessoas maravilhosas no meu caminho. Você é uma delas. Não. Entende? E assim a gente vai vendo que realmente não a limitação tá na cabeça da gente. Não tem por que ter limitação, são limitações autoimpostas, né? E aí, quando tu vê que tu consegue, que eu posso, eu quero, eu posso e eu consigo, não tem nada que vai te segurar. Nada nem ninguém. Nem os pensamentos. Né? Isso é uma coisa que todas as pessoas deveriam parar e refletir. O que é que eu estou colocando de impedimento na minha vida para realizar aquilo que eu quero? Por que eu estou pensando isso? Sabe? Isso realmente me impede de realizar? São perguntas que a gente precisa se fazer para tentar entender, porque às vezes aquilo que a gente tem na cabeça não tem nada a ver com a realidade. É só coisa da cabeça mesmo, né? E escrever esse livro para mim foi muito bom, porque quando eu estava escrevendo, primeiro que eu não sabia o que eu ia escrever logo de cara, né? Quando a Chaline convidou, eu escrever um livro, não, vou escrever o quê? Fiquei pensando, mas o que eu vou escrever agora que eu estou começando a fazer os mesh ali, começando a atender com reiki e com a radiestesia, né? E fazendo mais cursos, a louca dos cursos. Isso é uma coisa que a minha mãe sempre me
chega de fazer curso, Gabriela. Tá sempre estudando. Gente, eu amo estudar. Eu sou a louca dos cursos. Eu amo estudar. Eu não sei o que que eu tenho. Eu adoro estudar. Mas daí chega um ponto que também não dá para só estudar. A gente tem que colocar em prática o que a gente estuda. Né? Sim, E eu não tem estudei. lugar, né? Como? Parece que não tem mais lugar. Tu fica Sim, acumulando muita não, sabe o que coisa. eu comecei a perceber? Tu começa a fazer. Porque tu sempre acha que tu não tá pronta. Tem esse detalhe também. A gente quer, mas daí começa. Deve ter mais louca do curso por aqui. Eu Porque a sou gente vai uma. fazer, faz curso, porque a gente nunca acha que a gente nunca está pronta. Sempre precisa de mais um curso, mais um recurso, mais um aprendizado. Oi, Ceia! Desculpa. Não resisti. A Ceia, a gente se conheceu num encontro do Sagrado Feminino. Olha aí. Foi a segunda porta que eu abri dentro das terapias. Primeiro foi o Reiki, aí eu fiz o encontro, né? O grupo de Sagrado Feminino. E a Ceia estava lá também. E, gente, que transformador. Ali foi a primeira chavinha que virou. É, né, Ceia? Isso aí. A primeira chavinha que virou ali é muito bom. Tu se encontra contigo mesma, sabe? E, e aquilo lá foi assim muito transformador para mim também. E foi ali que eu já comecei a virar chave. Apesar de que já faz anos esse círculo feminino que a gente participou, mas eu demorei ainda, né? Aí eu desviei de novo. A gente volta e desvia. Tu conhece esse zigue-zague? Tu volta e Conheço. desvia? Não é. A maioria das pessoas vive isso em algum momento da vida, né? Tu tá indo por um caminho, opa, mas ali tem um negócio que eu quero fazer. Aí vai lá e faz. Aí volta. Não, mas eu tenho que seguir por aqui. Opa, mas ali tem uma coisa que eu gosto. Aí vai lá e faz. Aí não, volta. Não, mas eu tenho que seguir por aqui. E aí tu vai desviando. Desvia um pouquinho e volta. Desvia um pouquinho e volta. Só que o desvio é o lugar que tu tinha que estar indo, não é em linha reta, né? E aí a gente vai caindo essas fichas, né? Vai. E bem no fim, te escutando assim, a gente vai se encaminhando aí para o final aí pro nosso tempo, mas te escutando é em prática, tem muita prática, na verdade, né? Pessoal, pelo amor de Deus, volta quem entra, quem pegou o barco andando. Eu sugiro que volte depois, essa live vai ficar salva, porque tem muita, assim, muitas frases que tu foi falando, que provavelmente tu só foi falando e eu fui, sabe, pô, aqui uma frase, aqui uma frase, aqui uma frase, que ajuda a gente a trazer mais, eu digo que essa paciência com a gente mesmo, te escutando falar, sabe, Gabi? Uma paciência com a gente mesmo, uma aceitação com o momento, um foco, de certa maneira, um foco nessa esperança de continuar caminhando mesmo, olhando para trás e vendo que foram feitas várias escolhas diferentes, mas que hoje se está livre, se está aberto para continuar podendo escolher algo diferente para o momento. Então, de certa maneira, é uma aceitação e principalmente te escutando, eu vou fazer o meu resumo assim que eu entendi. Depois, obviamente, vai fazer teu fechamento, mas é tu se conhecer. É tu se permitir se conhecer em cada fase que tu tá na vida. Então, nessa fase eu tô assim, deixa eu entender como é que eu sou, o que que eu tô pensando, o porquê que eu tô querendo isso, né? Que é esse movimento de tu se experimentar e dentro do mundo, como tu falou que tá abrindo o teu espaço, um consultório, um espaço, enfim, um espaço novo aí de terapias, desse mundo empreendedor, também é isso, sabe? Eu falo porque eu fiquei até acho que um tempo,
um ano, dois atrás, assim, mais ou menos, fritando muito a cabeça, porque eu vim de uma realidade onde tu não podia sujar a carteira de trabalho com vários trabalhos. Tu podia, tu precisava começar num lugar e era medalha de ouro se tu ficasse tipo 30, 40 anos se aposentasse no lugar. Isso era o que prestava no Era a mercado de meta de vida de todo mundo, né? Entrar no lugar e morrer lá. tu não pinga, pinga, viu? Tu não sai de um lugar e não para. Não, não. Começou, tem que ficar nesse aqui, tem que morrer no lugar. E aquilo traz para o campo de trabalho, que é o lugar onde a gente mais passa tempo no dia, no trabalho, então transfere para todo o resto da vida. Tu tem que ficar nesse relacionamento, tá? Tu tem que ficar aceitando isso da tua família, né, de origem. Tu tem que ficar aceitando isso do teu amigo, porque afinal é amigo de infância, te conhece desde pequeno. Sabe, uns absurdos que tu acaba condicionado, espremido ali, para não. Porque imagina tu ficar sujo, trabalhar em vários lugares e a carteira sempre cheia e tal. E aí, quando tu sai dessa realidade de carteira, e para quem vive na realidade de carteira também, e que tem essa realidade, tá tudo certo. A gente tá falando de estar bem consigo mesmo. Então, se pra ti tá tudo bem, ficar 30 anos no mesmo lugar e não ter pingado a carteira, tá tudo bem. Tudo bem. Estamos falando com pessoas também que olha para isso e que não tá tudo bem. Então, e essas pessoas que sentem que não tá tudo bem não sentir que não tá tudo bem, porque esse é o movimento. Eu conversei, teve o evento Serra Summit ali na cidade, o primeiro que teve em Nova Prata, e eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para um dos palestrantes, que é um dos caras assim muito conhecido no Brasil e no mundo, que é o Caíto Maia ali da Chili Beans, dos óculos e tudo mais. E eu perguntei para ele, tipo, quem ele é, né, por trás disso tudo, um conselho, porque naquele momento eu era uma empreendedora começando ali, já há um tempo no mercado, mas ainda me questionando, porque eu estava tentando várias coisas. Ai, será que eu vendo produto? Será que eu vendo esse tipo de serviço? Será que eu faço esse tipo de fala, de mentoria? Será que isso... Também experimentando o mercado, experimentando isso tudo. E ele simplesmente me deu um abraço com as palavras dele, nesse sentido, uma pessoa real, né? Que te diz assim, cara, tá tudo bem. Cai, levanta, tenta, vai por aqui, não deu, vai por ali. Empreender é pra gente que tem coragem e que suporta o movimento. Que suporta o movimento de testar. Então, eu te escutei falar isso, sabe? Eu abri uma coisa, parei, abri outra, tentei. Tu tá levando um movimento, que nem te disse, né? Já sendo preparada e, e agora tu tá botando o teu gás aí no teu espaço novo, com 40 a mais, vamos pensar assim, que às vezes o pessoal bota uma barreira, eu tenho 40 anos, já tenho filho, beleza, agora não tenho que ficar me esquentando muito a cabeça de fazer nada novo, eu tenho que começar a me aquietar. Cara, não, entende? É o que tu tá precisando para ti nesse momento, né? Então isso é muito corajoso e eu acredito que realmente te escutando assim é só se tu se escutar, né? E parar de ficar comprando o que as pessoas dizem pra ti, né? Então, olha aí, eu acho que é isso, sei lá, tu me deu uma dose aí de... Agora eu comecei a falar um monte, mas foi nesse sentido que eu entendi, sabe? Mas é isso aí, sabe? As pessoas que querem, que têm vontade, tipo, querem uma mudança, não se prenda às caraminholas, às minhoquinhas da cabeça. Não se prenda a isso. Se tu tem vontade, tu tem vontade. É o que tu quer pra tua vida. Você tem as condições, tu tem o material que tu precisa nas tuas mãos para fazer aquilo. Por que não fazer? Por que não ir lá e tentar? O máximo que vai acontecer é tu não conseguir, mas daí tu tenta de novo e de novo até fazer dar certo, né? E as coisas que não deram certo é aprendizado, sabe? Porque assim, tudo que eu vivi até hoje,
na minha vida profissional, na minha vida pessoal, na minha vida de uma forma geral, me ensinou muita coisa. Eu aprendi muito nesse caminho e toda essa bagagem vem junto. Não é aquela história, eu vou começar do zero. Não, ninguém começa do zero. Ninguém começa do zero. Porque tudo isso que você viveu, você vai trazer para o teu momento presente. Tu vai trazer para o teu negócio, para o teu novo negócio, para tua nova família, para tua nova casa, para tua nova cidade, para nova tudo, entendeu? Tudo isso tu vai trazer junto contigo, todas essas experiências. E tu vai lá e tu vai fazer de novo, ou tu vai fazer novo, de novo, só que com aquela bagagem que antes você não tinha. Naquela época eu fiz tal coisa e não deu certo. Aí depois eu fui lá de novo, fiz, mas não deu certo. Mas não deu certo de um jeito diferente. Não é que deu certo, não deu certo do mesmo jeito que deu na primeira. Entendeu? Deu errado de um jeito diferente. E isso tudo é aprendizado. Que tu vai somando. Mas aquele jeito que tu errou primeiro, tu não errou de novo na segunda vez. Foi diferente. Né? E tá tudo bem errar, tá tudo bem cair, tá tudo bem não dar certo e ter que começar de novo. Só que tu nunca vai começar de novo do mesmo jeito que tu começou lá da primeira vez. Né? Exatamente. Eu dei um nó na cabeça agora, mas é bem por aí o negócio, entendeu? Porque realmente é isso. A bagagem que a gente não vai perder ela no caminho. Ela vai continuar aqui. As experiências, o conhecimento, as quedas, as feridas, os erros, os acertos, sabe? Tudo isso vai estar junto ali contigo em todo momento da tua vida. Pode ser que não esteja aqui no consciente. Pode ser que esteja lá no inconsciente, no subconsciente. Mas tá lá, tá guardado. E quando tu precisar daquela informação, tu vai conseguir acessar. O teu subconsciente vai mandar a informação pro teu consciente. E tu vai lembrar, olha, naquela época aconteceu aquilo. Não, agora eu não vou fazer assim, agora eu vou fazer assado. Eu ia te dizer os sinais que vem vindo do que não fazer. Já que deu não fazer. Aprenda o que não fazer. A gente tá aqui para evoluir. A gente pode evoluir ou por amor ou pela dor. Ou pelos dois. Normalmente é pelos dois. Né? Nunca é só por um. Né? A evolução vai acontecendo, o amor ou pela dor. Né? Enfim. E é isso. E a gente vai carregando tudo isso com a gente. Eu sei que a Gabriela que eu sou hoje não é a mesma Gabriela lá atrás que começou a fazer artesanato para vender. Entendeu? Que fazia livro, costurando livro em casa para vender e trabalhando CLT. Então, tipo, eu sempre fazia mais que uma coisa ao mesmo tempo. Eu nunca consegui fazer uma coisa só. Até hoje eu faço duas coisas também. E tá tudo certo, sabe? O importante é a gente fazer o quê? O que a gente gosta, o que a gente realmente quer passar para o mundo, o que a gente quer fazer com os nossos dons, sejam eles quais forem, e mostrar para o mundo que a gente está, o que a gente veio fazer. Independente de idade, independente de tempo, de dinheiro, porque isso é consequência. O tempo e o dinheiro é consequência, né? A gente vai chegar, vai conseguir